Olá a todos, continuando aqui no nosso de Kitur Hanuch, a gente chega agora à quinta alahá desse capítulo 72. Ontem vimos quando deve ser a preparação do Shabat, a gente aprendeu um pouquinho que o conceito do Shabat, a ideia do Shabat, deve fazer parte da consciência da pessoa a semana inteira. O tempo todo o Shabat é lá no fundo da minha cabeça, que se houver algo especial ou algo do tipo, eu deixo isso para o Shabat. Na quinta alahá, a gente vai ver agora com relação a quem precisa preparar o Shabat. Se a meta da preparação do Shabat é só a consequência, só que eu tenha comida, então talvez uma pessoa na casa pode ser responsável por toda a preparação do Shabat. Mas não é isso que a gente vê na alahá. Fala o Kitur Haruch na quinta alahá, mitzvah al kol adam, שאף על פי שיש לו כמה משרתים, מכל מקום יעשה גם הוא בעצמו איזה דבר לכבוד שבת כדי לכבדו. Kedematino Bamoraim. Fala o Kitur Haruch, existe uma mitzvah de que cada pessoa e pessoa, mesmo alguém que tem vários trabalhadores, várias empregadas em casa, tem muita gente para fazer toda a preparação no Shabat, é mitzvah de que cada um faça pelo menos um pouquinho. Pode ser que vai ter um responsável geral, alguém que vai fazer a maior parte das coisas, mas cada um e um, ele tem que ter uma participação na preparação do Shabat. Nem que seja uma coisa pequena, independente do status social dele, pode ser alguém extremamente rico, alguém extremamente importante, que ele tem muitos trabalhadores, no Shabat, com relação ao Shabat, ele tem que fazer alguma coisinha. Assim a gente encontra com os Amoraim, os grandes rabinos da época da Gemara, assim aparece na Gemara, Rav Chizda ya mechatech et hayerek dak dak. Rav Chizda era o rabino da cidade. Todo mundo que tinha uma pergunta, tinha uma dúvida, era com ele que falavam. Ele era o grande rabino que sentava no tribunal, o líder do tribunal. Mesmo assim, sexta-feira, ele ia para casa para ajudar na preparação do Shabat. Ele cortava legumes, aparece na Gemara. Preparação dos legumes era a responsabilidade dele. Tinha gente que fazia todo o resto para ele era muito rico, ele tinha trabalhadores também, independente da riqueza dele, independente do status social, da função dele, do quanto ele estava ocupado, ele dedicava um tempinho para preparar o Shabat. Então ele cortava legumes. Rabba e Rav Yosef ayum mevakim etzim. Rabba e Rav Yosef, eles eram os Rashei Yeshivot, tinha uma yeshiva em Bavel, na região deles, e eles eram o rabino dessa yeshiva, o rabino-chefe da yeshiva, com 200, 300 alunos. Eles tinham muitas perguntas, muitos shiurim para dar, todo mundo dependia deles. Mesmo assim, eles iam cortar madeira para acender o fogo, para fazer a comida de Shabat, para poder cozinhar. Eles próprios, Rava e Rav Yosef iam lá cozinhar. Então imagina um senhor, às vezes de 50, 60 anos, rabino da cidade, alguém importante, ele pegava um machado, ia até a floresta do lado, cortava madeira para poder preparar o Shabat. Verabizeira yamadlik et haesh, Rabizeira, ele acendia o fogo para poder cozinhar. Verav Nachman yametakin et habait, umachnis kelim matzrichim le Shabat. Rav Nachman, ele próprio, ele era Rosh Bnei Agolá, ele era o rabino responsável por toda a comunidade fora de Israel, ele próprio arrumava a casa para Shabat, você tinha que trazer móveis, tirar móveis, ele tinha às vezes cadeiras especiais de Shabat, cama especial, mesa especial, ele próprio colocava isso nas costas, tirava os de dia da semana, trazia os de Shabat, não pedia para alguém fazer por ele. O Mefanek Leichol tirava os durante a semana, trazia os especiais de Shabat, os utensílios, pratos, garfos, etc. O que precisava, ele próprio assumia essa responsabilidade. ומהם ילמד כל אדם ולא יאמר לא אפגום בכבודי, כי זהו כבודו שהוא מכבד את השבת. Deles tem que todo mundo aprender. A pessoa não pode pensar, não, eu sou importante demais na casa, eu sou importante demais para o quê? Eu vou limpar o chão agora? Eu vou limpar o chão? Põe alguém para limpar o chão, alguém fazer isso por mim, uma empregada ou algo do tipo. Não eu não vou abrir mão do meu kavod, da minha honra, porque pelo contrário, a pessoa que ele mechabed et Shabbat, a pessoa que cozinha, prepara e trabalha para o Shabat, esse é o kavod verdadeiro. Essa é a honra verdadeira. Alguém que abre mão do kavod pessoal dele para preparar o Shabat, isso é o kavod verdadeiro. Sexta alahá, aminhag b'chol Israel lefod bebateim lechamim lichvot Shabat. Existe um costume especial dentro de Bnei Israel de preparar pães, preparar halot para Shabat, cozinhar, assar em casa halot. Lo mibaim ochlim b'mei achol pat balter nochri sheyesh lezer lechol b'yom Shabat kodesh pat Israel, אלא אפילו בכל אוכל פת בלטל ישראל, מכל מקום לכבוד שבת יאכלו בבית כדי שתקיים האישה מצוות הפרשת חלה, כי האדם הראשון נברא בערב שבת והיה חלתו של עולם, והאישה בחטאתה איבדתו, ולכן צריכה לתקן דבר זה.
Traz aqui o Kitzur Haruch, que não importa que tipo de pão a pessoa costuma comer durante o dia, a gente viu durante a semana, a gente viu lá atrás algo chamado pat palter, um pão de padeiro, não vamos entrar aqui nessas alachot, mas não importa o que ele costuma comer durante a semana, para o Shabat tem um costume especial que cada casa e casa que as pessoas preparem o pão na própria casa deles. Um dos motivos que traz aqui o Kitzur Haruch é para que se cumpra a mitzvah de Afrashat Chalá. Adam Arishon, ele é chamado de Chalato Shel Olam, ele é a Chalá do mundo, digamos assim. A Kadosh Baruch Hu criou o mundo inteiro, pegou um pedacinho da terra que tinha no mundo, criou um corpo e com isso ele criou Adam Arishon, o primeiro homem. E então Adam Arishon, ele era a Chalá do mundo, ou seja, ele era aquele pedacinho especial que a Kadosh Baruch Hu dedicou ele para coisas espirituais, para o principal do mundo, e ele estragou, digamos assim, o homem e a mulher, Adam e Havá, quando eles comeram do fruto proibido, eles estragaram na sexta-feira, no dia que eles foram criados, eles estragaram essa criação, e por isso nós temos que, de certa forma, consertar. Então existe uma questão especial de fazer a mitzvah de Afrashat Chalá justamente na sexta-feira. Na sexta-feira, que Adam Arishon e Havá pecaram e estragaram esse pedacinho que a Kadosh Baruch Hu usou para criar eles, na sexta-feira se conserta isso através da Afrashat Chalá. Então, de forma geral, existe uma mitzvah de fazer o pão em casa justamente para poder fazer Afrashat Chalá. A gente viu no passado alachot ligadas a isso e consertar esse pecado antigo. Porém, de qualquer jeito, hoje em dia, que muitas das vezes a gente tem padarias que vendem halot, que acabam saindo muito melhor do que halot, que são feitas em casa, não tem problema de comprar halá pronta, certo? Mesmo que existe uma questão de preparar você mesmo o pão do Shabat ou comida do Shabat, se você pode encontrar uma comida melhor e às vezes a pessoa não tem muito tempo de realmente preparar tudo do começo ao fim, mas ele pode encontrar uma comida melhor, uma halá mais gostosa, mais bem preparada de uma padaria, de um lugar com mais experiência, não tem problema comprar a halá fora. Não é uma obrigação de fazer halot em casa. Quem pode, quem tem tempo, quem tem uma receita especial e quer fazer halot em casa, ótimo, isso é o ideal, mas não tem problema comprar isso pronto. Veosim shalosh lechamim gadol benoni vekatan, ele traz aqui um costume de fazer 3 tamanhos diferentes de halot. Halot grande, média e pequena. Esse costume não se espalhou muito, não existe hoje em dia. A benoni leseudat halayla, ve'agadol leseudat hayom, le'erot kikavod hayom adif, ve'katan leseudat shlishit. Esses 3 pães, o grande, o pequeno e o médio, o grande, médio e pequeno, servem para as 3 seudot. De noite eles comiam o médio, de dia o grande, em Seudat Shlishit o pequeno, mas de novo esse costume não se espalhou, não se manteve, não importa o tamanho das halot, a gente tem 2 halot para de noite, 2 para de dia e Seudat Shlishit, então não faz diferença qual vai ser o tamanho exatamente da halá. Então, de novo, se a pessoa pode preparar a halá, tem uma boa receita, tem tempo, consegue fazer como se deve, vai fazer a Afrashat Chalá, esse daqui é o ideal, mas não tem problema nenhum comprar uma halá pronta de uma padaria também.